Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jardel Almeida, tá? De matemática, e hoje a gente vai estar trabalhando aqui a parte de álgebra do segundo ano do ensino médio, tá? Exatamente a aula 5. O que a gente vai ver nessa aula 5? Um pouco mais de progressão geométrica. A gente vai aprofundar um pouco nossos conhecimentos de progressões geométricas. Muito bem. Até o momento, o que nós sabemos de progressão geométrica? Vamos lá. Sabemos, dentre outras coisas, o seguinte: a n é igual a A1 que multiplica Q elevado a n menos 1. Para que serve essa relação? Para a gente encontrar algum termo da PG, sabendo somente do primeiro e da razão. Se eu tenho o primeiro termo e a razão da PG, eu consigo descobrir qualquer termo lá na frente, o 10º termo, o 15º termo e assim por diante, sem eu ter que escrever todos eles. Pois bem, a gente também sabe que a soma dos n primeiros termos, isso a gente já viu em aulas anteriores, tá? A gente também sabe que a soma dos n primeiros termos de uma PG é dada por A1 que multiplica Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Bom, a gente sabe que o A1 é o primeiro, que Q é a razão da PG, A1 é o primeiro termo, né? Q é a razão da PG, N é a quantidade, beleza? E SSN é justamente a soma dos N primeiros termos da PG. Pois bem, bom, até então, o que eu falei aqui, nós já sabíamos, tá? Agora vamos para a aula 5 especificamente. A primeira coisa que nós temos que destacar aqui na aula 5 eu quero encontrar junto com vocês uma fórmula para calcular o produto dos n primeiros termos de uma PG. Uma fórmula para calcular o produto dos n primeiros termos de uma PG. Olha, eu quero encontrar uma fórmula para calcular isso aqui, ó, A1 vezes A2 vezes A3 vezes reticências vezes AN. Eu quero uma fórmula para isso aí, tá bem? Eu quero calcular alguns termos da PG e dá muito trabalho calcular tudinho e sair multiplicando. Então, vamos ver aqui o que a gente precisa de fato para calcular o produto dos n primeiros termos de uma PG. Perceba o seguinte, esse produto, ele é dado por isso. A1 eu vou deixar A1. O que é A2? A2 é A1 vezes Q. Entenda, isso aqui é o segundo termo da PG. Vezes A3. O que é A3? A1 vezes Q ao quadrado. Basta você olhar para isso aqui. Isso aqui é o A3, pessoal. Bom, e por aí vai, né? Você vai multiplicando todos até o AN, que vai ser A1 vezes Q elevado a n menos 1. Isso tudo, todas essas substituições eu fiz pensando na relação do termo geral. Ok? Beleza, professor. Continue que eu estou entendendo tudo. Tá muita viagem, mas eu estou entendendo tudo. Bom, então vamos ajeitar isso aqui, vamos ajeitar isso aqui. A1 vezes A1 vezes A1. Tem vários A1s multiplicados aqui. Na verdade, eu tenho A1 para cada um desses termos apareceu um A1 embaixo. Então eu tenho A1 elevado a n, já que é A1 vezes A1 vezes A1 vezes A1, n vezes, A1 elevado a n, vezes, vamos lá, Q. Observe que eu tenho multiplicações de potências de mesma base, né? Q vezes Q ao quadrado, vezes Q ao cubo e assim por diante, até vezes Q elevado a n menos 1. Multiplicação de potências de mesma base, você repete a base, nenenzinho, e soma os expoentes. 1 mais 2 mais n menos 1. Ei, nenenzinho, olhe para cá. Olhe para cá. O produto vai ser dado por A1 elevado a n vezes Q. Que é isso aqui? Que é isso aqui? A soma dos termos de uma progressão aritmética. Devo lembrar para vocês, vamos lá, volta um pouquinho. Lá quando a gente estudou PA, como é que eu calculo a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética? O primeiro mais o último
vezes a quantidade sobre 2. Ora, mas isso aqui é uma PA. Isso aqui é a soma dos termos de uma PA de razão 1. Então vamos lá. Quem é o... Quanto é que dá 1 mais 2, bababá, bababá, até n menos 1? Primeiro mais o último. Primeiro mais o último. Quanto é 1 mais n menos 1? N. Vezes, quantos termos eu tenho aqui? N menos 1 sobre 2. O primeiro mais o último, deu N. Vezes a quantidade de termos, de 1 até N menos 1, eu tenho N menos 1 termos, sobre 2. Combinado? Olha, nós encontramos uma fórmula para calcular o produto dos N primeiros termos de uma progressão geométrica. Tá bem? Olha, o que eu posso te garantir a respeito disso? Professor Jardel, eu tenho que decorar mais essa relação aqui das PGs? Na verdade, você não precisa memorizar ela. Você consegue fazer as questões de produto dos termos de uma PG sem saber da fórmula, tá? Mas nós queríamos te mostrar que essa fórmula existe. Se você prefere memorizar, massa, faz pela formulazinha. Se não, tu faz utilizando essa mesma ideia que eu usei na demonstração da fórmula. Se uma questão pediu o produto de alguns termos em PG, tu escreve todos os termos em função do primeiro e da razão, faz essas ideiazinhas que tu vai chegar na resposta. Tá bem? Uma aplicação disso, pessoal, é uma questãozinha que eu trouxe aqui para vocês, tá? Acho que a gente já pode, depois de ter visto essa pequena observação sobre o produto dos termos de OPG, nós temos essa questãozinha aqui, tá bom? Dá uma olhada aqui, por favor. Dá uma olhada aqui, por favor. Presta atenção. Se o quarto termo de uma PG é 2, olha para cá, olha para cá. Se o quarto termo de uma PG é 2, o produto dos seus 7 primeiros termos é... Espera aí. O produto dos 7 primeiros termos nada mais é do que... Vamos lá. Produto dos 7 primeiros termos. Dá uma olhada nessa fórmula. A1 elevado a 7, então 7 termos, vezes Q elevado a, troca o N por 7, né? O N é a quantidade de termos. 7 vezes 6 sobre 2. 7 vezes 6 sobre 2. Você pode fazer isso aqui, fica um 3. Então, o produto dos 7 termos vai ser A1 elevado a 7 vezes Q elevado a 21, porque 7 vezes 3 é 21. Só para ficar mais bonitinho, deixa eu ver aqui uma coisa. O produto dos 7 primeiros termos, dá uma olhada nisso aqui, é a mesma coisa que A1 vezes Q ao cubo elevado a 7. Aquela propriedade das potências, né? Ó, 1 vezes 7, 3 vezes 7, voltaria para cá. Por que eu fiz isso? Olha com muito carinho para essa informação. Olha com muito carinho para essa informação. O que é A4? A1 vezes Q ao cubo. Isso aqui é 2. Olha que legal. A4 é A1 vezes Q ao cubo. De onde é que eu tirei isso? Bem daqui da relação do termo geral. Olha, só que A1 vezes Q ao cubo a gente precisa e a gente tem aqui. Então a resposta da questão nada mais é do que 2 elevado a 7. 2 elevado a 7 dá, portanto, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 128 é o produto dos 7 termos. E aí você marca o item B de bola. Beleza pura? Massa! Então, essa era a primeira coisa que eu tinha para mostrar para vocês na aula de hoje. Tá bem? Outra coisa que eu preciso ver com vocês é o seguinte. Até então, o que a gente tem visto de PG é como calcular a soma dos N primeiros termos PG finita. Muito bem. Eu gostaria que a gente olhasse agora para a seguinte coisa. Eu vou falar de uma sequência infinita e especial. Na verdade, é uma
um tipo especial de PG infinita. Infinita. Eu estou falando agora sobre PG infinita. Olhem para esse exemplo aqui, por favor. Olhem para esse exemplo. 1 mais 1/2 mais 1/4 mais 1/8 mais reticências. Galera, isso aqui é um exemplo de PG infinita, massa, claro, tem uma reticência aqui, né? Então é a soma dos termos de uma PG infinita, só que ela é um infinito do tipo decrescente, decrescente. Olha, os termos estão diminuindo de valor. Uma observação que vale a pena eu lembrar aqui, para uma PG ser decrescente, é necessário que a razão esteja entre 0 e 1. É necessário que a razão esteja entre 0 e 1. Muito bem. Quanto é a razão dessa PG? Me poupe, professor. A razão dessa PG é meio. Eu estou sempre multiplicando por 1/2 para obter o próximo termo. Pois bem, onde é que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar no seguinte. Quando a PG é infinita, decrescente, quando a PG é infinita, decrescente, somente nesse caso, pessoal, não é qualquer PG infinita que dá para calcular a soma dos termos, tem que ser PG infinita decrescente. Por quê? Porque nesse caso, a soma vai convergir para um valor. Por que nesse caso a soma vai convergir para um valor? Os próximos termos, à medida que eu vou pegando mais termos lá na frente, eles vão ficando tão pequenos, pessoal. 1 sobre 16, 1 sobre 32, 1 sobre 64. E aí? Eles vão ficando tão pequenininhos, que eles não vão interferir tanto nessa soma. Então, no caso de PGs infinitas decrescentes, somente nesse caso, volto a repetir, ela converge para um valor. Tá? Se você, por curiosidade, aí que está em casa, pegar uma calculadora e fizer assim, ó. 1 mais 0,5 dá 1,5. Se você pegar o calculador e fizer essa soma agora, você vai encontrar um outro valor. Massa, um valor um pouco maior. Você vai pega a sua mesma calculadora e faça essa soma. Vá anotando esses valores, vá anotando. Depois 1 sobre 16. Vá fazendo a soma. Vocês vão perceber que à medida que você vai pegando mais termos, mais essa soma vai se aproximar de 2. Ela nunca vai chegar em 2, mas mais ela vai se aproximar de 2. Tá bom? Bom, o que eu gostaria de dizer para vocês, pessoal, é que essa soma aqui, toda PG infinita, converge para A1 sobre 1 menos Q. Nesse caso, A1 sobre 1 menos Q. A1 sobre 1 menos Q. Olha, quanto é 1 menos 1/2? 1/2. Quanto é 1 dividido por 1/2? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, isso dá 2, como eu já havia falado. Tá bom? Então, quando em alguma questão, em algum momento, você precisar calcular a soma dos termos de uma PG infinita, certamente lá na prova do vestibular que você estiver fazendo, da prova que você estiver fazendo, os termos APG, os termos que formam APG serão termos decrescentes, tá? Quando você precisar calcular uma soma de termos infinita, certamente os termos vão estar lá formando uma PG infinita decrescente. E essa soma é dada por sempre A1 sobre 1 menos Q. Beleza? Soma dos termos de uma PG infinita, essa soma é sempre A1 sobre 1 menos Q. Infinita decrescente. Jamais você vai ser pedido em uma prova para calcular a soma dos termos de uma PG infinita crescente, por exemplo. Jamais. Tá? Porque se a PG é crescente, os termos vão ficando cada vez maiores, então ela não converge para um valor. Eu não consigo calcular essa soma infinita. Só consigo calcular nesse caso. Tá bom? Galera, uma aplicação bem interessante disso são as dízimas periódicas. Quer ver uma coisa? Vamos aqui para o outro lado, por favor. A soma dos termos de uma PG infinita é A1 sobre 1 menos Q. Muito bem. Deixa eu mostrar uma coisa legal para vocês aqui. Dá uma olhada nesse slide, por favor. Obtenha a fração geratriz das seguintes dízimas. Ô professor, me poupe. Isso aí eu aprendi faz tempo, macho. Por exemplo,
Qual é a fração geratriz de 0,5555 e assim por diante? Me poupe, professor. É o novo. Você repete o período sobre 9. Então, a fração geratriz dessa dízima é 5 sobre 9. Se você pegar agora a sua calculadora e fizer essa divisão, o que vai aparecer na tela é 0,555 e assim por diante. Tá, mas você nunca se perguntou por quê que isso aqui é verdade? Por que isso aqui é verdade? A gente pode usar, pessoal, PG infinita para mostrar isso. Ou melhor, soma dos termos de PG infinita para mostrar isso. Quer ver uma coisa? Vem comigo. Vem comigo. Por que isso aqui é equivalente a 5 nanos? Olha para cá, por favor. 0,555 reticências nada mais é do que, se liga, meu irmão, 0,5 mais 0,05 mais 0,005 e por aí vai, nenenzinho. E por aí vai. Muito bem, professor, estou entendendo tudo. Isso aqui nada mais é do que, se liga, 5 vezes 0,1 mais 0,01 mais 0,001 mais reticências. Por favor, olhe para esse parêntese. Olhe para esse parêntese. O que é esse parêntese aqui? O que é? Isso aqui é uma PG, olhe com muito carinho. Isso aqui é uma PG infinita decrescente. Então, se isso aqui é uma PG infinita decrescente, eu consigo calcular essa soma utilizando isso aqui. Utilizando isso aqui. Professor, não estou visualizando que isso aqui é uma PG infinita decrescente. O senhor pode deixar mais claro para mim? Posso. Faz uma coisa, transforma isso em fração. 1 sobre 10. 1 sobre 100. Professor, verdade. Agora eu estou vendo de forma mais clara. Isso aqui é uma PG de razão 1 sobre 10, né? Ó. Se tu multiplicar isso aqui por 1 sobre 10, se tu multiplicar isso aqui por 1 sobre 10, obtém o próximo termo. Valeu? Vamos para frente, nenenzinho. Isso aqui nada mais é do que 5. Quanto a essa soma, hein? Presta atenção. A1 sobre 1 menos Q. A1 sobre 1 menos Q. Isso que está no parêntese é essa fraçãozona doida aqui. Bora ajeitar isso. 5 vezes 1 sobre 10 sobre... O que é 1 menos 1 sobre 10? Faça a continha aí, faça. Isso dá 9 sobre 10. Você pode cortar esse 10 com esse 10, e aí você fica com 5 vezes 1 sobre 9, que é exatamente igual a 5 sobre 9. Tudo bem? 5 sobre 9. Olha aí que legal, ó. 5 sobre 9. Pois é, pessoal. Tudo na matemática tem justificativa, tem uma fundamentação. Então está mostrado aí porque que isso aqui é equivalente a isso, usando PG infinita. Bom, fica aí a título de curiosidade, a título de pesquisa, de atividade para casa. Existem outros caminhos para provar isso. Você pode provar isso usando a equaçãozinha do primeiro grau, tá? Mas a gente fugiria aqui o foco da nossa aula, que é PG. PG infinita, produto de termos, que são essas coisas que a gente está vendo na aula de hoje. Tá bem, pessoal? Então, tá aqui um exemplo. Fica para casa, ó. Tenta provar isso aqui por PG. Tenta encontrar a fração geratriz desta dízima. Eu vou te dizer a resposta. Mas eu não queria que você só decorasse, negócio do 1, negócio do 0. Não. Tenta provar por PG isso. Tenta provar. Aproveitando aqui a oportunidade, ó, no item B de bola, nós temos a seguinte dízima periódica. 0,12... Não, desculpa. Deixa eu ajeitar isso aqui. Nós temos 1,2313131 e por aí vai. Pessoal, só a título aí de curiosidade, a regrinha é a seguinte, ó. Você junta tudo, parte inteira com o anteperíodo com o período, fica 1231.
menos a parte que não se repete, no caso aqui é o 12, tá? Porque o 31, 31, 31 faz parte do período. Bom, 2 noves, porque o período que se repete tem 2 algarismos, e 1 zero, porque o anteperíodo, no caso o 2, tem 1 algarismo. Você não coloca 0 aqui para a parte inteira, tá bom? Só para as partes, para os algarismos que estão após a vírgula. Bom, então você vai encontrar aí 1218 sobre 990. Esta é a fração geratriz dessa dízima. Só que eu queria que você entendesse uma coisa. Tarefinha de casa. Prove isso aqui usando PG. Por que essa fração é equivalente... Desculpa, por que essa dízima é equivalente a essa fração? Tá bom? Prove isso utilizando PG. Combinado assim? Legal. Uma terceira e última coisa que eu tenho para mostrar para vocês. Vamos lá para o outro lado, tá? Uma terceira e última coisa que eu tenho para mostrar para vocês. Cara, olha que aula produtiva, cara. Olha que aula produtiva que você está tendo aí na sua casa hoje. Olha que aula produtiva. A gente está aprofundando PG, está falando de produto dos termos, depois a gente falou de PG infinita, quando é que dá para calcular uma soma infinita, viu a utilização disso no caso de dízimas periódicas, e agora, para terminar, a última parte da aula é uma parte um negócio bem curioso também, é para você entender que você pode utilizar PG para resolver situações de juro composto. Bom, juro composto. Como é que é esse negócio de juro composto? Pois é, pessoal, tem o juro simples e o juro composto, né? O juro simples, a correção de um determinado montante, de um determinado valor, é sempre aplicada em cima do valor inicial, né? No juro composto é sempre em cima do valor anterior. Você que está aí em casa, com certeza deve lembrar disso. Muito bem. É mais ou menos o seguinte. Você foi lá ao banco e pediu uma breve revisão aqui de juro composto. Aí depois eu te digo o que isso tem a ver com PG. Presta atenção. Você foi lá no banco e pediu R$100 emprestado. R$100. Tá? Aí o cara disse, olha, eu te empresto, mas a minha taxa de juro aqui é 10%. Beleza. Qual é o valor? Tá aqui, então tu foi lá no banco e pediu R$100. Qual é o valor da tua dívida daqui a um mês? Então 10% de 100, R$10, não é? Então daqui a um mês a tua dívida é 110. No juro simples, isso aqui é daqui a um mês, já que é 10% ao mês que eu falei para vocês. Então depois de um mês, 110 tu deve ao banco. Se tu foi lá e pagou, beleza, acabou a dívida. Se tu não pagou, agora entende. Se fosse no juro simples, no segundo mês, tu deveria 120 no juro simples. Mas no juro composto, 10% agora em cima do 110. Ou seja, tu vai dever 110 mais 10% de 110. Tá bom? Que é 11, né? Você divide por 10, isso aqui dá 11. Então a tua dívida vai ser R$121 no sistema de juro composto. Beleza? Bom, e se fosse mais um mês, aí você ia fazer 121 mais 10% de 121, que é R$12,10. Isso aqui seria o valor da tua dívida depois de 90 dias, né? Depois de um mês, depois de 2 meses, depois de 3 meses. R$121 mais R$12,10. Isso aqui seria o valor depois de mais um mês, porque eu estou aplicando 10% em cima do valor anterior. Pois bem, isso dá 1, 3, 3, 1, então R$133,10. Muito bem, professor. Mas a nossa aula não é de juro, a nossa aula não é de matemática financeira, a nossa aula é de PG. E aí, o que é que isso tem a ver com PG? Por favor, eu preciso que a gente vá ali para o outro lado para a gente entender o que eu quero, onde eu quero chegar com isso. Vem comigo. Eu não vou mais fazer por um caso numérico, aquilo foi só um exemplo para a gente lembrar o que é juro composto. Vamos fazer a situação para um caso geral. Presta atenção aqui numa coisa. Você foi lá ao banco e pediu R$100 emprestado. Tá? O empréstimo foi R$100. Vou chamar aqui de empréstimo. Há uma taxa de I% ao mês. Taxa de juros ao mês. Muito bem. Ok, olha para cá. Então hoje tu deve ao banco R$100.
daqui a um mês, quanto é que tu vai dever ao banco? C mais I vezes C. Professor, não entendi o I vezes C. Pessoal, o I está em porcentagem. Então, quando tu faz I vezes C, por exemplo, sei lá, se for 5%, vai ficar C mais 5% de C. Se for 7%, C mais 7% de C. Isso aqui é a tua dívida depois de um mês. Muito bem, mas quanto é que dá isso aqui? Coloca o C em evidência, C que multiplica 1 mais I. Olha a tua dívida no presente, olha a tua dívida daqui a um mês. Beleza, mas digamos que tu não tenha pago a dívida. Como é que vai ficar a tua dívida daqui a 2 meses? Tu está devendo isso aqui agora. Só que vai ser aplicada uma taxa em cima disso, porque é juro composto. Estou falando de juro composto. Então, mais I vezes C que multiplica 1 mais I. Deixa eu entender? A tua dívida depois de 2 meses vai ser isso, mais I% disso. Por isso que eu fiz isso aqui. Presta atenção aqui numa coisa. C vezes 1 mais I, C vezes 1 mais I. Você pode colocar isso em evidência. Tá bom? Fica C que multiplica 1 mais I. Quem é que está multiplicando C vezes 1 mais I aqui? 1, né? Mais, quem é que está multiplicando C vezes 1 mais I aqui? I. Então, isso aqui é igual a C vezes 1 mais I ao quadrado. Porque 1 mais I vezes 1 mais I dá 1 mais I ao quadrado. Cara, se liga. Olha que negócio legal. Tu pegou emprestado R$100, depois de um mês, C vezes 1 mais I elevado a 1. Depois de 2 meses, C vezes 1 mais I ao quadrado. Se tu fizesse esse mesmo raciocínio, tu ia chegar, depois de 3 meses, C vezes 1 mais I ao cubo, e por aí vai. Muito bem. Primeiro, é por isso que existe aquela fórmula. Montante igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a T. Né? Ó, C vezes 1 mais I a 2, C vezes 1 mais I ao cubo, e por aí vai. Depois de T meses, a tua dívida seria C, que multiplica 1 mais I elevado a T. Bom, o que é que isso tem a ver com PG? Para a gente finalizar e fazer mais uma questão. Observe que isso aqui é uma progressão geométrica. O montante, o valor futuro, é uma progressão geométrica. Veja, C, primeiro termo. Segundo termo, C vezes 1 mais I. Terceiro termo, C vezes 1 mais I ao quadrado. Próximo termo, C vezes 1 mais I ao cubo, e por aí vai. Então, o montante no sistema de juro composto é uma PG. É uma PG de razão 1 mais I. Porque se tu multiplicar isso aqui por 1 mais I, tu vem para cá. Se tu multiplicar isso aqui por 1 mais I, tu vem para cá. E por aí vai. Então, o montante no sistema de juro composto é uma progressão geométrica de razão 1 mais I. E isso é extremamente importante para provas estilo Enem, pessoal. Preste atenção nessa informação. Dá uma olhadinha aqui na questão final, para a gente finalizar essa aula 5. Não sendo paga quantia alguma relativa a um empréstimo feito por uma pessoa, o cara foi lá, fez um empréstimo, não foi pago nada do empréstimo. Serão a ele incorporados a dívida, né? O valor que o cara pediu emprestado, juros compostos de 2,5% ao mês. Incorporado todo mês, ó, 2,5% em cima do valor anterior. E a dívida aumentando, né? A dívida aumentando, a dívida aumentando. Assim, o montante desse empréstimo, considerado mês a mês, crescerá segundo uma... Me poupe. No sistema de juro composto, o montante cresce de acordo com uma PG. Então, peraí, tu já mandou embora item A, item C e item E. Estou em dúvida entre B e Estou em dúvida entre item B e item D. Bora acabar e gabaritar a questão? Geométrica de razão. Quanto é a razão, hein, pessoal? Num sistema de juro composto, quanto é a razão? Não é 1 mais I? O montante não cresce segundo a PG de razão 1 mais I, nós entendemos por quê? Então, a resposta dessa questão nada mais é do que o montante cresce de acordo com uma PG de razão 1 mais I. 1 mais
2,5%. O que é 2,5%? 2,5 dividido por 100. Já tem um número após a vírgula, eu tenho que colocar mais 2 agora. Eu tenho que andar com a vírgula 2 casas para a direita, ou melhor, 2 casas para a esquerda, porque eu tenho que dividir por 100. Beleza? Então, se já tem um número após a vírgula, vão ficar 3 números após a vírgula. Ou seja, vai ficar assim, ó, 0,025. Tinha um número após a vírgula, estou dividindo por 100, porque é 2,5%, tenho que andar para a esquerda 2 casas. Quando eu ando para a esquerda 2 casas, ficou isso. Então veja, isso aqui dá 1,025. Segundo uma progressão geométrica de razão, 1,025. O gabarito dessa questão é item B de bola. Pessoal, finalizamos por aqui. Muito obrigado pela atenção. Tá? Então terminamos aqui a nossa aula 5, finalizando o conteúdo de progressão geométrica. Galera, um abração e até a próxima aula.